precisa escrever. Faço isso aqui. Tá gravando direto? Não? Já cortou? Ah, obrigado. Assim que todos escreverem, me diga uma vez, por favor. Amém. Amém? Então dá para ver legal aí atrás? Aqui é grego, tá, gente? Geralmente eu coloco GR ou HB. Vamos lá, ó. Hebreus 12, 9. Vamos ler para a gente poder ler o quadro também. Eu quero ler Hebreus 12, versículo 9, mas eu quero ler a partir do versículo 6. Para poder criar um raciocínio aqui, criar uma ideia aqui com vocês aqui. Hebreus 12, versículo 6, nossa ênfase é o 9. Mas vamos ler do 6 a seguir, que diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha para mim aqui. Não quer dizer que você é filho de Deus, que você é crente, que você é cristão, que você é cristã, que você não vai estar isento de disciplina de Deus. Se Deus vê que a sua vida é passivo de disciplina, Deus vai te disciplinar. Tá? E detalhe, Gálatas 6, 7, que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso o homem vai colher. Tá? Quando eu olho esse texto aqui, que Deus açoita quem ele tem por filho, é só você pegar as histórias do Antigo Testamento, principalmente na era dos juízes. Você vai ver que Israel, uma hora estava lá em cima, uma hora estava lá embaixo. O que Deus usava como vara de açoite? As nações vizinhas. Quando Israel se distanciava, Deus enviava os inimigos para afligir, açoitar, para ferir Israel. Automaticamente, Israel sendo ferido, açoitado pelos inimigos, Israel voltava a orar, Israel voltava a buscar a face de Deus. Ou seja, Deus tem os seus meios de trazer você para perto dele. Amém. Então, qual é a minha participação nisso aqui? Eu tenho que ter sensibilidade para olhar na minha avó e falar assim: peraí, isso que está acontecendo aqui não é normal não. Estou sentindo isso aqui? Temos que ter o quê? Sensibilidade no espírito. Se chama discernimento. Senhor, rapaz, está acontecendo uma coisa aqui que eu tenho que orar. Isso não é normal, essas brigas não é normal, esses levantes não são normais. Né? Eu acho lindo que Israel vai passar por um período no reinado de Davi de 3 anos de fome. A Bíblia diz que Davi vai ver que isso não era normal e vai consultar a Deus. Vai dizer: não, Davi, isso está acontecendo, tem um propósito. É porque Saul fez o que é errado, matou o gibeonita. Então isso que está acontecendo é por conta do que Saul fez lá atrás. Olha a importância de você olhar ao redor e falar: peraí, isso que está acontecendo não é normal. É espiritual. Pega isso aqui. E coisas espirituais não se vencem com coisas carnais. Não se vence com gritaria, com dedo na cara, não. Se vence com coisas espirituais, através da oração. Isso aqui é forte, para a gente carregar para a nossa família. Isso aqui é forte. Tá? Versículo 7. Se suportais a correção,
Deus te trata como filho. Gente, quem não aceita disciplina, não aceita correção, Deus não trata ele como filho. Isso aqui é muito importante. Eu tenho que entender que essa correção é para o meu bem. Né? Olha para mim aqui. Gente, eu não vejo honra em errar. Eu vejo honra quando você reconhece que errou. Se você olhar a criação, Deus está dialogando com Adão. Deus já sabia de tudo, mas ele pergunta: tu comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? Ele: a mulher que me deste. A mulher: por que fizeste isso? A serpente. Você está entendendo? Um jogando para cima do outro. Isso é síndrome de Adão. É você não assumir, não, pai, eu errei. Não, eu falhei, eu errei, eu marquei bobeira. Não, eu errei mesmo. Agora eu estou passivo a essa correção porque eu errei. Só que o que não pode, gente, o que não pode é jogar a culpa nos outros por um erro que você cometeu. Quando ele faz Bildade, Zofar, vem até Jó, ele vai dizer assim: olha, Jó, tu vai, por um acaso, tu vai se justificar colocando culpa em Deus? Porque toda vez que você tenta se justificar, você coloca a culpa em Deus. Então, a correção, ela é divina. A correção, ela é de Deus. Qual pai que não corrigiu seu filho? Quem é que levanta a mão? Quem nunca corrigiu seu filho, levanta a mão. Agora, quem já corrigiu os filhos, levanta a mão. Todos nós. Por quê? Porque a correção, ela é benéfica. A correção vai produzir o quê? Arrependimento. Vai produzir mudança. É isso que um pai quer. Porque quando um pai pega um filho e coloca um filho de castigo, ele está almejando o quê? A mudança daquele filho. Então a disciplina, a correção é para a mudança daquele filho. Prossigamos a leitura. Versículo 7. Se suportando a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija. Isso aqui a gente precisa falar. Por quê? Porque estão implementando leis que a igreja agora tem que ficar assim, de braço cruzado. Não pode disciplinar, não pode excluir. Gente, a Bíblia está falando sobre disciplina. A Bíblia fala sobre exclusão. Está lá em Mateus, capítulo 15, Mateus fala lá. Se você levar para duas pessoas e a pessoa não aceitar, você leva para a igreja. Se a pessoa não aceitar, você exclui. É Bíblia. Só que eles querem calar a igreja. Aí a igreja não pode ficar omissa nesse tempo do fim. Tá? A correção ela é bíblica. Tá? Versículo número 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, Deus é Pai dos Espíritos. Tá? Só que uma observação. Ele pecou e para ele não tem perdão. Os anjos que caíram pecaram e também não tem perdão. Os anjos que se rebelaram também, porque isso aqui não é a única rebelião. Tá? Teve outra rebelião em Gênesis 6. Os anjos que se rebelaram lá em Gênesis 6 também, para eles não tem perdão. Tá? Eles estão aprisionados no abismo. Tá? Observação aqui. Entre Miguel, arcanjo, e Diabo, querubim. Vamos lá voltar para Judas. Judas, versículo 9. Antes de Apocalipse, versículo 9. A gente que leciona escatologia, a gente sabe que o pau vai quebrar na batalha da Armagedon. A gente sabe disso. Mas quando a gente lê Judas 1, você vai ver que Miguel não chega para o diabo, está debaixo do meu pé. Eu te piso. Olha o que Miguel vai fazer. 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor
O Senhor te repreenda. Essa expressão repreender aí no grego é paralisar, quebrar sua ação, cortar o seu efeito. Você vê que Miguel repreendeu ele no nome do Senhor. Quando ele repreende, ele deixa Satanás sem ação, paralisado e inativo. Aí Miguel pega e leva o corpo de Moisés. Eu estou falando de querubim. Tá? Agora, abre, por favor, em Gênesis 3, versículo 24. Por que eu estou falando sobre isso aqui tudo? Miguel não brincou. A gente vê muitas pessoas aí brincando com o diabo não se brinca. Ele é perigosíssimo, ele veio para destruir, veio para matar, veio para destruir. E se a igreja não vigiar, ele destrói. Tá? Então tem muita gente brincando com ele, não se deve brincar com ele. Por quê? É uma classe de anjo muito poderosa. Muito. Você vê que o anjo caído, Lúcifer, ele não é arcanjo, ele é um querube. Ele é um querubim, que é um guardião. Vamos ler. Gênesis 3, versículo 24. Pessoal, por que você está falando isso comigo? Para você andar em vigilância com o seu inimigo. Você está lutando com o inimigo que é muito perigoso e você não consegue o ver. Então, eu posso lutar com ele com armas espirituais. Muitas das vezes ele vai usar pessoas à nossa volta para nos atingir, para nos ferir. Por quê? Porque ele é um estrategista de guerra, gente. Ele levou a terça parte dos anjos com ele. No mínimo aqui ele é bom de lábia. No mínimo aqui ele tem um poder de persuasão muito grande. Né? E quantos aí têm se deixado de se levar por esse conto dele? Pode falar, pastorzão. É por isso que a maioria das vezes, após um culto no domingo, na terça-feira, um culto abençoado, onde você viu que Deus trabalhou, você sai da igreja, logo já vem te afrontando, falando um monte de besteira. Aí tu já logo, não, peraí, que isso daí já não é, esse já é inimigo, já está repreendido. Porque a maioria das vezes que você sai de um culto maravilhoso, glória a Deus, eu não tenho isso no meu lar. A gente tem um lar firmado debaixo das bênçãos do Senhor. Geralmente, assim, casais que chegam em casa, o culto foi uma bênção, mas chegam em casa, quebra o pau e ofensas e coisas horríveis. Aí as pessoas acham que é normal, mas não é espiritual. Quando a gente pega Marcos 5, a gente vê que o rapaz endemoniado, as pessoas estavam tentando resolver o que era espiritual com coisa física. Ou seja, o cara está endemoniado, Marcos 5, as pessoas estão pegando corrente para poder prender o cara. Estão tentando usar coisas naturais, coisas físicas, para combater algo que é de ação espiritual. Aí a expressão que está lá é a seguinte, no grego: e nada o podia amansar. Essa expressão aqui é para bicho. Para ser humano, se você não se amansa. Você se amansa o que é animal, o que é bicho. Um cavalo, algo que é de origem animal. Então você vê que eles estão tratando o cara com coisa natural e estão tratando o cara como bicho. E ali era coisa espiritual. Coisas espirituais não se vencem com coisas carnais. Isso aqui é forte, gente. Vai ter dias que a gente vamos ter que chegar e reunir nossa família para poder orar. Dizer, isso não é normal. Está acontecendo por um propósito. Só que, muitas das vezes, a pessoa não tem essa visão e acaba batendo boca, acaba discutindo. Geralmente é na saída da igreja para casa. Porque você chega na igreja, curte uma bênção, uma glória, uma maravilha. Você saiu, você recebeu ali. Aí você está indo embora para casa. Aí o diabo vai, usa situações para poder fazer com que você perca tudo que você conseguiu aqui no caminho de casa. Quer ver uma dando aqui rapidinho, a grosso modo? Lembra de Maria e de José? Elas vão com Jesus para o templo. Eles não perderam Jesus na ida. Perderam onde? Na volta. Porque, gente, olha só, eu preciso falar. Por quê? A gente, sabe, nutriu. Eu vou falar no coletivo, no geral. Nós nutrimos na nossa mente, no nosso coração, que o culto, quem tem que carregar o culto é a pastora. Quem tem que carregar o culto é o pastor. Eu não gostei dos louvores que foi cantado hoje. Eu não gostei da pregação que foi pregada hoje. Gente, o culto não é entregue para mim. O culto é entregue para Deus. Quantas pessoas deixam de receber porque está pontuando situações dentro do culto? Sabe? E o culto não é lugar para isso. O culto é lugar para entrega.
Sabe? E o diabo, muitas vezes, tem com essa estratégia dele, caminhado em muitas igrejas por conta disso. Porque a pessoa vê defeito em tudo. Pastor não presta, ministério não presta, dirigente não presta. Gente, nós somos falhos, nós somos humanos. Só que, ao invés de apontar, vamos abraçar para poder fazer? Olha que coisa tremenda. Isso aqui é um texto que eu estou estudando, deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Sempre que você trouxer um problema para o pastor, para a pastora, traga também a solução. Biblicamente falando. Se você pegar lá, 2 Reis, capítulo 6, a escola de profeta está crescendo. Só que o rapaz está vendo que ali tem um problema. Qual o problema? A escola está crescendo e está ficando apertada. Hã? O lugar é pequeno. O lugar é pequeno. O lugar é apertado. Então, eles identificaram um problema. Ok. Levaram para o líder o problema. Só que, irmão, traga o problema, mas também traga a solução. Ó, meu servo, meu senhor, nós notamos que o lugar é pequeno, está apertado. Esse é o problema. Permita que a gente vá ao Jordão para cortar madeira, para cortar lenha, para poder ampliar o lugar. A pergunta é, gente, deixa eu perguntar isso aqui rapidinho. Ô, Jesus, por que eu entrei nisso aqui? O que você tem feito para o lugar que tem feito você crescer? Deixa eu beber água aqui. Deixa eu beber água aqui. Acho que não, pastor. Aí depois eu começo a pregar e não falar meu. Gente, toda arrepiada aqui. O que você tem feito para o lugar que te fez crescer? Aí, porque essa é a mensagem para sábado, né? Deixa eu parar por aqui. Porque, gente, ele está vendo um problema, mas não está vendo a solução. Vamos para o Jordão cortar madeira. Gente, eu me apaixono desse pessoal aqui porque eles sabem a importância do líder. Vai dizer assim, olha, vá conosco o senhor também. Eles dizem, não vai, não, eu quero que o senhor vá com a gente. Ou seja, eu quero ir, mas eu quero estar debaixo de cobertura. Glória a Deus. Só que algo acontece ali. Ele vai cortar madeira e vai perder o machado. E tem muitas pessoas apontando quem perdeu o machado, mas nunca levantou para cortar madeira. E Deus está dizendo, se você nunca levantou para cortar madeira, você não pode criticar quem cortou madeira e perdeu o machado. Porque perdeu trabalhando. Perdeu fazendo. Gente, pega isso aqui. Tem muita gente que está apontando, mas nunca fez nada. Ai, ainda bem que passou na aula aqui. A gente vai pensar que é sábado. Então, antes de apontar, levanta e faça. Porque o lugar que está fazendo você crescer depende de você. Trouxe o problema, também traz a solução. Gente, isso aqui é muito forte. Vamos voltar para aqui, vamos lá. Gênesis 3, 24. Oh, Jesus. Acharam? Amém. Olha o que diz. 3, 24. Esse contexto aqui, Adão e Eva são colocados para fora do jardim. Para fora. Para proteger a entrada, Deus vai colocar um anjo. Deus não vai colocar um arcanjo. Não te falando de Miguel, pelo amor de Deus. Mas Deus vai colocar um querubim. Para nos mostrar o poderio e a grandeza desse querubim. Deixa eu falar aqui grosso modo aqui. Deixa eu ler. Não posso dar isso aqui agora, não. Vamos lá. 3:24. 3:24. Acho que vou ter que entrar agora. Acharam? Amém. Diz assim, ó. 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins, mais de um, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus coloca o homem para fora, coloca uma espada de fogo na entrada do jardim. Você observa que aqui é o oriente, pro lado onde nasce o sol, tá? Porque o oriente virado para o leste, onde nasce o sol. E vou botar 2, tá? Mas a Bíblia fala se é 2 ou 3. Mas aqui diz que é plural, querubins guardando a entrada. Se você olhar mais para frente, Caim vai tentar entrar nesse jardim, não vai conseguir.
Esse jardim aqui está sendo protegido à entrada. Por quê? A palavra Éden, no grego, é paraíso. Então observa, a entrada estava sendo guardada e ninguém poderia atravessar. Homem nenhum conseguiu atravessar. Adão não conseguiu atravessar. Sete não conseguiu atravessar. Enos não conseguiu atravessar. Cainã não conseguiu atravessar. Malaléu não conseguiu atravessar. Jared não conseguiu atravessar. Matusalém não conseguiu atravessar. Enoque não conseguiu atravessar. Lameque não conseguiu atravessar. Noé também não conseguiu atravessar. Para atravessar aqui, tinha que passar pelo querubim e vencer a espada. Somente um conseguiu fazer isso. Foi Jesus Cristo. Se você pegar a cruz e virar de cabeça para baixo, dá o quê? Uma espada. Uma espada. Para vencer e voltar para o jardim, alguém tinha que vencer a espada. Agora abre por favor. É Lucas 2. Lucas 2:35. Lucas 2:35. Poxa, Lucas 2:35. 2:35. Lucas 2:35. Deixa eu só dar um ponto algo aqui. Esse contexto aqui de Lucas 2 é quando Jesus foi apresentado no templo. Não confunda essa apresentação com a circuncisão. Tá? A circuncisão é com 8 dias. A apresentação, menino 40 dias. Menina 80 dias. Tá? Porque a mulher fica impura 7 dias e 33 por menino. 7 com 33, 40. Já quando é menina, são 14 dias para a purificação e 66 dias a mais, que totaliza 80 dias. Ok? Aí o contexto aqui é Cristo sendo apresentado no templo, tá? Versículo de número 35. Eu quero ler a partir do versículo 29. Agora, pois, Lucas 2:29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Versículo 35. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Está vendo a espada aqui? É a mesma espada que foi colocada lá no Éden. Homem nenhum conseguiu vencer ela. Já que o homem não conseguiu vencer, o caminho para a eternidade estava fechado. Só que Cristo veio. A morte, que era minha morte, ele morreu em meu lugar para nos dar o direito de vermos a vida dele. Pois que quando ele está voltando, Salmo 24, a comitiva que leva ele, você viu, eu vou falar mais para frente, a comitiva de anjos que está levando ele, porque quando você nasce terrenamente, existem anjos que te acompanham. Não sei se você sabia disso. Existem anjos que te acompanham. Depois de grande ou pequeno, adolescente, esses anjos te livraram. Não foi sorte. Foi os anjos que estavam dentro de vocês, livrando vocês. Quando a pessoa morre, esses mesmos anjos são responsáveis de levar a pessoa para o paraíso. As pessoas que morreram em Cristo, tá? Elas são levadas ao paraíso. Tá? Mas frente eu vou ler sobre isso para vocês também. Tá? Então, quando Cristo está subindo com a comitiva angelical, Salmo 24, o anjo vai gritar assim, ó: levantai, ó porta, a vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem está na porta perguntar: quem é esse Rei da Glória? Estou falando de anjos que estão guardando a entrada, que não são onipresentes. Cristo morreu, ressuscitou e está voltando para a eternidade.
Ele está abrindo o caminho que foi fechado. A porta que não dava acesso, que foi fechado, ele está abrindo. Porque Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Ah, gente. Cristo é o caminho que nos leva de volta para Deus. Então, alguém vai perguntar da porta, e quem é este Rei da Glória? Alguém vai responder. O Senhor, poderoso, forte na batalha. Esse é o Rei da Glória. Tá? Abre, por favor, aí, Lucas agora 16. Para a gente poder voltar aqui para o quadro. Eu vou criar uma base aqui para vocês. Para a gente poder entrar nesse quesito aqui. Tá? Talvez na próxima aula eu coloque isso aqui no quadro. Tá? A morte de todo ser humano antes de Cristo, como era, e depois de Cristo. Porque eu vou estar dando alusão sobre a missão dos anjos. Tá? Nós estamos falando de antropologia ainda, tá, gente? Porque se você não entender o início, você não vai entender seu fim. Isaías 46, 9, 10 diz assim, ó, eu sou Deus desde a antiguidade, que anuncio o fim das coisas no início delas. Quer conhecer o fim? Você precisa entender isso aqui. Depois que você entender isso aqui, ó, você consegue compreender todo o seu trajeto na Terra. Você está aqui com um propósito. Amém? Lucas 16, a partir do versículo de número 19. Eu não vou entrar aprofundo aqui agora não. Tá? Talvez na próxima aula eu entre. Acharam? Lucas 16, 19 diz assim, ó. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado por quem? Pelos anjos. Foi levado pelos anjos. Foi levado pelos anjos para onde? Seio de Abraão. Aí vai dizer assim, ó, e morreu também o rico e foi sepultado. Você observou aqui, eu não quero ficar com o rico não, eu quero ficar com um jovem mendigo, Lázaro. Ele morreu e foi levado por quem? Por anjos. Por quê, gente? Anjo é mensageiro. Esse é o ofício deles, mensageiros. Tá? A origem dos anjos, que são espíritos, seja da luz ou das trevas, eles são espíritos. Tá? Quando a gente pega essa palavra aqui, a grosso modo, sobre anjos, que é mensageiro, nós temos uma alusão de um carteiro, que pega uma carta, a carta tem um selo, e essa carta é levada para um destinatário, para um lugar. É isso que os anjos fazem. Quando a gente dorme no Senhor, a gente é pego pelos anjos, porque nós temos o selo. A Bíblia nós temos o selo, que é o penhor, que é o Espírito Santo. Esse selo nos dá autonomia para dizer para o mundo celestial que nós somos propriedade de Deus. Você não sei se você mexe comigo, me mexe muito. Porque nós somos propriedade de Deus, nós temos o selo, temos a marca. Dormindo no Senhor, os anjos pegam a gente e levam a gente. Ele vai passar pelo mesorânio, pela região celeste, até chegar no paraíso. É o selo de qualidade. É o selo de qualidade. Isso aí não tem igual a ele. Você não tem igual a ele. Ele é terrível, top. Tá? Então é essa marca, esse selo, que faz com que você consiga passar na região celeste. Tá? Você vê que aqui, mais pra frente, eu vou entrar nesse assunto aqui, que muitas pessoas, né, colocaram na mente da igreja que quando a pessoa morre, a pessoa esquece tudo. Já ouviu isso? Já ouviu? Imagina como é que seria. Pensa comigo. Chegou no céu, chegou no céu, você esquece de tudo. Quem sou eu? O que está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Essa é uma ideia que não é bíblica. Tá? Porque se nós pegarmos o decorrer desse texto aqui, pegar outros textos, vamos ter consciência de quem é que é em cima. A Bíblia não sentar na mesa de Abraão. Imagina, você está na mesa de Abraão. Quem é Abraão aí? Abraão, quem é Abraão? Eu preciso muito de Abraão. Eu quero um Abraão que era filho de Tera. Pensa. Tá? Então o que acontece? Rapidinho aqui, gente, rapidinho.
esse nome que vocês carregam não é esse nome. Está lá em Apocalipse. Nós recebemos uma pedra com o nosso verdadeiro nome. Tá? E a Bíblia diz que só conhece aquele que o receber. Porque naquele grande dia, Jesus vai confessar o nome de muitos. E será dia de grandes surpresas. Porque tem pessoas que a senhora vai imaginar que vai estar lá e não vai estar. E tem pessoas que a senhora vai imaginar que não vai estar e vai estar lá. Por quê? Porque a salvação não depende de mim, depende de Deus. Tá? Mas a gente vai entrar nisso aqui. Tá, gente? Então, ninguém vai perder a memória. O pastor Gentil vai lembrar da pastora Valéria. Você vai lembrar dos seus filhos. Você vai lembrar de tudo, gente. Como é que você vai ser? Como é que você vai receber de acordo com as suas obras você sem memória? O que tu fez? Pastor Fernando, tu fez isso? Eu não lembro. Você está entendendo? Tá entendendo? Então, na próxima aula eu vou entrar sobre isso aqui para poder criar um quadro aqui para vocês, te mostrar com detalhe antes de Cristo morrer na cruz e depois de Cristo morrer na cruz. Ok? Vamos lá então. Prossigamos para o quadro aqui. Entendo que a Ana Cláudia perguntou sobre Lúcifer, né? Hilel Berrachá, que é o portador da luz. Diabo significa opositor. Gente, olha aqui. Quando manifestar um demônio aqui na igreja, que o Senhor queima ele, em nome de Jesus, e ele começar a se opor, não ache que você está em pecado, porque pecado não está. Só que nós não cometemos pecado de estimação, cometemos pecado involuntário. Não é pecado de estimação, que é a prática do pecado constante. Tá? Por quê? Ele vai se opor. Vai rosnar, vai querer tacar a cadeira, levantar banco, ele vai querer, porque ele é opositor. Tá? Só que ele vai tentar te ganhar no grito. E ela foi comigo em alguns lugares que eu via a pessoa que tentava expulsar e não conseguia aquela coisa toda, e a pessoa via, sabe, se acovardando, e o diabo brigando até ela, fazendo, vai expulsar, mano. Por quê? Porque ele é opositor, ele vai querer ganhar no grito. Sai, não sai, vai querer rosnar. Então você precisa ter essa sensibilidade que o problema não está com você. O problema está que ele quer se opor. Mas no nome de Jesus ele sai. Tá? Isso aqui é importante. No nome de Jesus ele sai, ele tem que sair. Porque não é você, é o nome que você carrega. Maravilha. Não é você, é quem está dentro de você. Se eu chegar lá, eu te ordeno, sai. Isso aí, essa autoridade. Tá? Irmão, demônio, eu te ordem que sai. Muito irmão tem se deixado cair nesse conto dele aqui e tem passado vergonha. Tá? Existe demônios que são mudos, que são surdos também. Aí o cara fica assim, ó, fala, o que eu tenho que fazer aí, demônio? Fala o que você vai fazer, ele vai falar, você vai ficar o curso todo e vai falar. Só que, eu costumo falar, gente, chega na autoridade. No nome que você carrega, que maior que está em você do que está no mundo. Maior é quem você carrega. E é no nome de Jesus que ele vai embora. Agora, Satanás significa o quê? Adversário. Tá? Então, na sua caminhada cristã, na labuta cristã, você vai encontrar muitos demônios que vão se opor, muitos demônios que vão ser seu adversário cotidiano. E isso aqui é importante aqui, para poder voltar para a apostila, que existe patologias que não é médica. Existem patologias que o médico não vai conseguir resolver. Vai fazer exame, não vai aparecer. Vai fazer vários check-ups, não vai constar a causa da enfermidade. Aí você tem que ter o quê? Um senso espiritual para entender que essa patologia, que essa enfermidade não é natural. É espiritual. E tem casos de você expulsar o demônio, a pessoa ficar curada. Por quê? É o demônio que estava acarretando aquela enfermidade daquela pessoa. Ok? Uma pergunta, gente? Deixa eu tirar a foto aqui, para poder passar outro quadro aqui. Escreveu já, né? Já que eu botei esse quadro aqui, vou passar o quadro do aqui agora.
Vamos lá, pai, quer ver? Vou botar aqui. Só um adendo aqui rapidinho. A pessoa que vai orar pela pessoa, ela tem que provocar a manifestação do demônio, tá, gente? Porque eu tenho trabalhado com seminário de batalha espiritual, a gente vê que tem pessoas que ficam constrangidas em orar pela pessoa e mandar o demônio que manifeste, de onde estiver alojado, saia. A pessoa diz, não, porque eu fui na igreja, agora a pessoa está ficando constrangida por conta de que eu fui na igreja, falando, está botando a mão na minha cabeça e pedindo para o demônio se manifestar. Quando você coloca a mão para orar em alguém, isso aqui é muito importante. João capítulo 3, versículo 20. Você está orando para que as obras que o diabo ou os demônios estão fazendo nas trevas venham para a luz. Tá? Quando você pega Marcos capítulo 4 e capítulo 5, por exemplo, capítulo 5 do Gadareno, você vai ver que Jesus provocou a manifestação no demônio. Você vê que está escrito lá, porque dizia, sai dele, espírito imundo. Essa expressão dizia é algo que aconteceu antes. Ou seja, Cristo estava no barco, passando para o outro lado com os seus discípulos. Dentro do barco, Cristo já estava verbalizando, sai dele, espírito. Sai dele, demônio. Sai dele, espírito imundo. Porque quando Jesus chega na areia, ele já tinha provocado a manifestação, já visto que o cara já estava manifestado, mas ele provoca a manifestação, o demônio sair de lá e vir para onde ele está. Por quê? Ele provocou a manifestação. Uma outra coisa aqui, você conhece Marcos 5? A expressão é, somos legião. Legião é muitos. Então, se você não entender esse lado espiritual, você vai ficar expulsando um por um. Sai, aí vem o outro. Sai, vem o outro. Sai, vem o outro. Não, você fala, não, eu quero cabeça. Eu quero líder. Aí os que estão na frente vão abrir espaço, o líder vai vir, você vai expulsar o cabeça. Expulsando a cabeça, todos os outros serão expulsos. Mas, professor, nem todas as pessoas são capacitadas para expulsar o demônio. A sua pergunta é boa. Por quê? Eu posso te responder que sim e que não. Da onde a sua resposta é sim? Quando a pessoa vive na prática do pecado. No pecado de estimação. Ou seja, a pessoa que vive nessa prática, eu não falo no pecado, porque no pecado todo mundo tá, gente. Nosso corpo é pecador, é pecaminoso. Tá? Mas não é pecado de estimação, aquele pecado que a pessoa comete consciente. Estou fazendo isso aqui, exemplo. Um exemplo aqui, tá? Eu sou na igreja, sou evangélico, sou cristão, e vira e mexe eu roubo algumas coisas. A grosso modo, tá? Roubei isso aqui hoje, amanhã eu roubei isso aqui, depois da manhã eu vou roubar isso aqui. É uma prática. Se nessa prática eu encontrar um demônio, eu não vou conseguir expulsar. Por quê? Eu estou fazendo a obra dele. Então eu não vou conseguir. Tá? Mas se a pessoa tiver vida com Deus, tiver consciente de quem ela é no reino dos céus, ela vai expulsar. Oi? Porque é um nome. Não é eu, não é meu nome. É um nome que a pessoa carrega. Só que esse fato que eu escolhi sim e que não, por quê? Abre, por favor, em Atos. Abre em Atos. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo... Atos, capítulo de número 19. Não sou dialético. Uma coisa não, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Atos 19. Atos 19. Acharam Atos 19? Já vou falar para vocês. Vocês têm que ter em mente o quê? E quem expulsa é o nome de Jesus que você carrega. Tá? Quem expulsa é o nome de Jesus que o nome que você carrega, o nome de Jesus Cristo. Atos 19, 13. Olha a expressão aqui do versículo 13.
e alguns dos exorcistas judeus, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Essa expressão exorcistas judeus são pessoas que andavam em determinados lugares, localidades, vilas, aldeias, orando, provocando manifestações de demônios. Tá? Exemplo, não vou falar o nome da igreja aqui, mas eu quis me converter lá, porque eles não me aceitaram com 12 anos, falaram que eu era criança, e eu aceitei Cristo na igreja de Deus. Tá? Mas eu participei de muitos cultos lá. Tá? Você quer saber, o mistério que tinha aqui muito forte em Teresópolis, há 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás. Os cultos lá na sexta-feira, começaram a cantar, jogar por terra, Jesus, jogar por terra. Eu enchi um caveiro, começava a barreira, começava a macumba, eu enchi um caveiro, ele vai jogar por terra. Aí gritava lá e vinha correr no tapete no altar. Eles cantavam essas canções para provocar manifestação de demônios, e manifestavam muito. O problema hoje é que o demônio vem com a pessoa para a igreja e vai embora. Porque ele só vai se manifestar se ele se sentir incomodado. Se ele não se incomodar, ele vai ficar. Então você precisa o quê? Orar, dentro de João capítulo 3, versículo 20, para Deus tirar o que está nas trevas e trazer para a luz. Porque ele está nas trevas e não quer vir para a luz. Então qual é a visão da igreja? Orar, Senhor, todo demônio que está nas trevas, na vida de família, na vida de lares, na vida de pessoas aqui, venha para a luz aqui agora e não se manifeste. Ou seja, estou provocando a manifestação. E isso vai acontecer. Tá? Aí prosseguimos aqui. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Deixa eu pontuar só algumas coisas aqui. Você observou que eles são ambulantes, então eles não têm um lar espiritual. Posso repetir isso aqui? A expressão é ambulantes. Eles não têm um lar espiritual. Eles não têm uma cobertura espiritual. Porque a igreja primitiva já havia nascido. Eles não têm igreja, eles não têm lar espiritual. Isso lembra a gente o que acontece por aí. O cara não fica em igreja nenhuma, a mulher não fica em igreja nenhuma. E está com a igreja. Estou cultuando em casa. Cristo em casa. Estou cultuando em casa. Igreja sou eu. Igreja sou eu. Se a gente pegar Hebreus, diz assim, ó, não deixeis de congregar. Como é costume de muitos, gente. O livro aos teus Hebreus está falando do que está acontecendo hoje. Pastor não me manda. Fica aí, vai nessa não. É cobertura, Deus libera a bênção para os pastores para depois liberar sobre a minha vida. Tem pessoas que não recebem bênção porque não estão sujeitas ao pastorio. A cobertura. Gente, a cobertura é poderosa. Olha lá, depois de Ezequiel 44, versículo 30. Olha o que diz Ezequiel. Que a primícia ela é entregue para o líder, para a cobertura, para o sacerdote. E é ele que vai fazer o quê? A bênção repousar sobre a minha casa. Isso aqui não mexe com você, não. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque Deus pode fazer com que a bênção chegue na minha casa sem precisar do sacerdote. Só que ele respeita a cobertura. Ele libera a bênção para o líder liberar a bênção sobre a minha casa. Eu tenho que ler isso com você aqui, eu tenho que ler. Calma aí. Só escuta, Ezequiel, só escuta. Ezequiel 44, 30. Quem quiser abrir rápido, Ezequiel 44, 30. Você não tem que ler. Aí eu vou falar outra coisa aqui. Pastor, mas na nossa época agora não tem mais sacerdote. Quem disse que não? Então o que o Espírito Santo falou através de Pedro é mentira? Que nós somos sacerdócio real? Nação santa? Povo adquirido? Todos aqui são sacerdotes e sacerdotisas. Só que dentro desse sacerdócio aqui, vocês têm líderes. Eu tenho líderes. E eu preciso estar debaixo dessa cobertura. Não é assim, Amanda, vamos embora, não, gente? Pastor não me manda assim. É ele que vai velar pela vida de vocês. E ele tem que fazer isso, como diz Hebreus, com alegria. E não gemendo. Esse gemendo aqui está apontado para sofrimento. Deixa eu te perguntar aqui. Você tem feito os seus líderes te apacentar com alegria ou com dor? Jesus. Jesus. Hã?
Sim. Sim. Isso aí, a Sara também tem um líder. Sim. Porque é cobertura sobre cobertura. Isso aí. Igual, eu entrego primícia para o meu pastor. Meu pastor pega a primícia e entrega para outro líder. E assim vai. Gente, Ezequiel 44:30. Gente, isso aqui é muito forte. E as primícias de todos os primeiros frutos, de toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que ele faça repousar a bênção sobre a minha casa. Deixa eu contar algo aqui para vocês aqui. Sabe qual foi o segredo da prosperidade de Salomão? Foi que Salomão honrou todos os sacerdotes da sua época, mais do que todos. Ele vai dizer assim, ó, honre a Deus com os teus bens e com as tuas primícias. Primícia não se entrega para Deus, primícia se entrega para o sacerdote. Olha que troço doido e de Deus. Por quê? Porque eu entrego para o sacerdote e é ele que vai fazer a bênção aí sobre a minha casa. É Deus liberando a bênção sobre eles e eles liberando a bênção sobre a casa de vocês. Porque Deus respeita a cobertura. E por que o homem não quer obedecer a cobertura? Vou voltar para lá de novo, né? Vamos lá, Atos de novo. E só um adendo aqui. A primícia ela vem antes do dízimo, tá, gente? Primícia não é o dízimo. Dízimo é uma coisa, primícia é outra. Vamos prosseguir lá dentro do celular de novo. Atos 19. Tem umas coisas para escrever aqui ainda. Vamos lá, Atos 19. Vamos prosseguir no versículo de número 14. Ó, eles estão tentando expulsar demônios, eles são exorcistas ambulantes, eles não têm cobertura, eles estão expulsando, invocando o nome do Senhor Jesus por quem Paulo prega. Ou seja, eles estão querendo ter uma experiência na vida dos outros. E a minha história não se baseia com experiências dos outros, eu tenho que ter a minha própria experiência, eu tenho que ter o meu próprio contato com o mundo espiritual. Ó, e os que faziam isso, capítulo 19 de Atos, versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha para mim aqui. O mundo, a região celeste, ela precisa saber quem você é. Aonde você passar, a região espiritual que está ali, o reino das trevas que está ali, tem que olhar para você e ver que você é um embaixador dos céus. Ver que você está vindo ali trazendo a presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo, que você é luz. Só que acontece aqui, nós somos luz, os demônios estão nas trevas. Quando alguém acende uma luz forte perto de você, você acabou de acordar de manhã, ou de madrugada para ir no banheiro, aí você pega e acende a luz. Você está no escuro, quem que dorme no escuro aqui total? Já conseguiu alguém acender a luz ou ofuscar teus olhos? Então é essa mesma luz que tem que ofuscar o reino das trevas quando você passa. Aonde você entrar, o reino das trevas tem que ver que ali tem um representante dos céus. Só que, gente, você é a luz, eles são as trevas. Se a sua luz estiver fraca, se a sua luz estiver minguando, é perceptível no mundo espiritual. Viu uma luz que está muito acesa? A prova disso, quando Moisés desce do monte, Moisés desce com os olhos com a sua face brilhando. A pergunta é, por que na primeira subida de Moisés, e ele desceu para encontrar com o Senhor, o olho dele não brilhou, só na segunda? Porque na primeira, ele fez um processo de cima para baixo. Na segunda, ele vai fazer um processo de baixo para cima. O sacrifício será maior, a entrega será maior, o desgaste será maior. Então ele desce com o rosto brilhando. Gente, isso aqui é muito espiritual. O reino das trevas, quando vê você passando, tem que ver você brilhando. Mas conforme você vai perdendo o contato com Deus, você vai ficando fora da cobertura, o demônio que te olhava ontem, que não conseguia te olhar ontem, hoje já consegue te olhar.
E se você não alimentar esse lado espiritual, você vai ficando fraco, desanimado. Vai tendo anemia espiritual, anorexia espiritual. Porque o nosso contato com Deus tem que ser diário. Vou repetir isso aqui. O nosso contato com Deus tem que ser diário, não de vez em quando. Nós temos que nutrir em casa um cronograma de oração para estar em contato com Deus diariamente. Vamos continuar no próximo vídeo.